Brasileira de 22 anos é morta pelo noivo na Califórnia após pedir um tempo no relacionamento. Foragido da justiça brasileira por homicídio é encontrado e detido pelo ICE em Massachusetts. Deputado eleito por New York, filho de brasileiros, será investigado por crime cometido no Rio de Janeiro. Casos de crianças que acidentalmente comem produtos de cannabis aumentam mais de 1000% no país. E você vai conhecer a história de casais que decidiram dar uma chance a um site brasileiro de relacionamento para pessoas mais velhas e que encontraram o amor. De acordo com pesquisa elaborada por um site do ramo, nas próximas 3 décadas, cerca de 70% dos casais de todo o mundo terão se conhecido por meio de aplicativos. Olá, boa noite. A gente abre a edição de hoje com uma notícia triste e revoltante. Uma brasileira de 22 anos que trabalhava no exército norte-americano e morava na Virgínia foi morta pelo noivo enquanto estava de férias em Los Angeles, na Califórnia. O noivo, também brasileiro, teria confessado o crime, mas ainda não revelou às autoridades onde está o corpo da jovem. A Eloá Orazen foi atrás dos detalhes desse crime que choca a nossa comunidade nesse começo de ano. Esse é o nosso destaque do dia. Soldada ativa na Força Militar dos Estados Unidos, a brasileira natural do Pará, Ana Laura Costa Porsborg, recebeu treinamento para lidar com as piores das guerras, mas não se preparou para o conflito silencioso contra o inimigo que dormia ao lado. Aos 22 anos, Ana Laura foi assassinada pelo noivo, o também brasileiro Luiz Antônio Gomes Acai, que confessou o crime às autoridades locais de Los Angeles, onde a tragédia aconteceu. Moradores de Virgínia, na costa leste dos Estados Unidos, o casal veio à Califórnia para alguns dias de descanso. Aqui, se desentenderam e Ana Laura queria romper com o relacionamento. Luiz Antônio não aceitou o término e matou a companheira. Ana Laura foi vista pela última vez no dia 27 de dezembro e a família protocolou o sumiço da jovem no dia 30 de dezembro. O noivo da vítima confessou o crime apenas no dia 2 de janeiro, mas não revelou o paradeiro do corpo de Ana Laura. Segundo a família da paraense, Luiz Antônio teria histórico criminal pelo suposto envolvimento na morte de outra mulher. O brasileiro segue sob a tutela das autoridades americanas, enquanto o caso é investigado pela polícia de Los Angeles com a ajuda do FBI. A Polícia Federal do Brasil também presta ajuda nas diligências através de seu adido policial nos Estados Unidos. O deputado recém-eleito por New York, filho de imigrantes brasileiros, evitou a imprensa na chegada ao gabinete no Capitólio em meio a mais um desdobramento do escândalo envolvendo o nome dele. Agora o Ministério Público do Brasil quer reabrir um processo por estelionato contra Jorge Santos, enquanto aqui no país aumentam as pressões para que ele renuncie. O congressista republicano recém-eleito por New York já apareceu para começar a trabalhar no Capitólio, mas evitou os jornalistas que faziam plantão em frente à porta. Os colegas congressistas de Geórgia não escondem o desgosto com o caso do republicano. Katherine Clark, deputada de Massachusetts, disse que se ele ainda tem um pouco de decência, deve renunciar. Há muitas investigações em andamento no estado de Nova York e tenho certeza que nosso comitê de ética também estará investigando este caso, diz a congressista. Jorge Santos virou destaque na mídia nacional depois de ser descoberto em uma série de mentiras que o levaram a ser eleito em novembro. Jorge admitiu que alterou sua biografia e currículo, e com o estouro de denúncias contra ele aqui nos Estados Unidos, se descobriu que Jorge teve um passado criminoso no Brasil. Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro informou que deve reabrir o processo de estelionato contra o deputado. Em 2008, ele teria roubado e usado talões de cheque de um paciente da mãe que era enfermeira. Na época, a Justiça suspendeu a investigação após não conseguir encontrar Jorge, que foi procurado por quase uma década. O advogado do filho de brasileiros diz que está em contato com o Conselho Local do Brasil para resolver a queixa na Justiça. Mas em entrevista na semana passada, Jorge havia negado ter sido acusado de qualquer crime no Brasil ou em outro lugar.
Veja, a pena para crime de estelionato ela é de 1 a 5 anos de reclusão. Porém, no Brasil, o apenado só cumpre prisão de verdade quando a pena ela é acima de 4 anos. Porém, tem uma observação, como provavelmente, estou hipótese aqui, que ele seja primário, normalmente a pena dele será a mínima, que é a pena de 1 ano. Nesse caso, ele é beneficiado pela suspensão condicional do processo ou qualquer outra benesse que a lei lhe apraz. Então, numa situação dessa, não, ele não será preso e não deverá ser extraditado também dos Estados Unidos para o Brasil. Ele poderá, inclusive, responder, ele vem para o Brasil, responde o processo, depois volta para os Estados Unidos e dificilmente dará alguma coisa na prática, assim. Ele vai dar o processo e tal, mas se ele vier a ser condenado, a pena será a mínima e não vai dar na prática muita coisa, vai permanecer na mesma coisa. Agora uma notícia que vem do Brasil. O Itamaraty confirmou que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, teve hoje uma conversa por telefone com o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Entre os assuntos tratados pelos dois esteve a possível viagem do presidente Lula aos Estados Unidos para um encontro com Joe Biden na Casa Branca. A ideia é que a viagem aconteça até março deste ano, mas ainda não há confirmação da possível visita. Fontes do governo adiantam que os Estados Unidos devem sim estar na lista das primeiras viagens internacionais de Lula desde que assumiu posse em 1º de janeiro. Também estariam sendo negociadas visitas a países como Argentina, Portugal e China. Bom, depois do intervalo, a gente traz os novos dados divulgados pelo governo federal que revelam um novo recorde no número de imigrantes deportados em 2022. E tem também todas as informações sobre a prisão de um brasileiro em Massachusetts, que foi condenado no Brasil e era considerado foragido por mandar matar o namorado da filha em Minas Gerais. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O governo federal divulgou o relatório anual sobre as deportações. E os dados mostram que houve um recorde de imigrantes sendo deportados dos Estados Unidos nesse último ano fiscal de 2022, superando os números já altos do ano anterior. Mais de 4,7 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos enfrentaram processos de deportação no ano fiscal de 2022, de acordo com um relatório federal recém-divulgado. Os dados mostram que houve um salto de 29% nos casos em comparação ao mesmo período do ano anterior. Funcionários da Agência de Imigração e Alfândega denunciam um aumento assustador em suas cargas de trabalho devido ao aumento recorde de imigrantes que aparecem na fronteira sul. Os dados também mostram que os oficiais de operações e repressão e remoção do ICE prenderam mais de 142 mil imigrantes no último ano fiscal, quase o dobro do ano anterior. A maioria eram pessoas que já haviam sido detidas na fronteira sul e depois transferidas para a custódia da agência. Entre esses presos estavam também 46 mil pessoas não cidadãs norte-americanas com antecedentes criminais em seus países de origem. Com o número recorde de deportações, é importante lembrar das consequências que uma pessoa que foi deportada enfrenta. Primeiramente, ela enfrenta uma pena onde ela não pode retornar para os Estados Unidos por um período de 5, 10 ou 20 anos, dependendo das circunstâncias particulares da pessoa. Geralmente, as deportações carregam uma pena de 10 anos. A segunda questão é que se torna realmente mais difícil após uma deportação e após a pena ser cumprida, a obtenção de um visto de turista para o retorno para os Estados Unidos. E se o imigrante decide retornar, por terra, geralmente pela fronteira, ele pode ter uma pena criminal, ou seja, também enfrentar um processo criminal e talvez ter que servir alguns meses numa cadeia americana antes de ser deportado. Então é bem importante também lembrar que essa consequência pode acontecer. E um brasileiro condenado por homicídio em Minas Gerais foi preso aqui nos Estados Unidos pelo ICE. Já Conias Rosa Pereira era considerado fugitivo da justiça brasileira por mandar matar o namorado da filha. Ele foi encontrado em Massachusetts, como nos mostra agora a Giovanna Locatelli.
Em agosto de 2022, o ICE foi notificado de que Jaconias Rosa Pereira, de 50 anos, era alvo de um mandado de prisão em aberto, expedido pelas autoridades policiais brasileiras. O mandado de prisão prevê uma sentença de 15 anos de detenção pela condenação por homicídio, que teria sido praticado no Brasil. O crime teria acontecido em 2016 em Minas Gerais e, na época, Jaconias já estaria morando aqui nos Estados Unidos de forma ilegal. As investigações ainda irão precisar quando e por onde ele teria entrado no país. Jaconias foi condenado por ser o mandante do assassinato do namorado da filha. A justiça chegou até o nome do brasileiro depois que o homem que executou o rapaz confessou o crime e o plano do sogro que estava nos Estados Unidos. Desde então, a justiça enviou ao país um pedido de prisão e extradição do brasileiro. A prisão de Jaconias foi feita por oficiais de operações fugitivas do ICE Arrow de Boston e aconteceu de forma pacífica, perto de uma casa em Worcester, uma cidade a cerca de 80 quilômetros de Boston. Agora, Jaconias está em um centro de detenção e o processo de deportação dele para Minas Gerais já teria começado. Mesmo assim, não há previsão de quando ele será enviado para o Brasil, onde vai responder pelo crime. Ainda falando sobre casos envolvendo imigração, um parque nacional que fica entre as ilhas de Florida Keys segue fechado depois que nesta segunda-feira mais de 300 imigrantes desembarcaram na região ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos de barco. O Parque Nacional Dry Tortugas fica a cerca de 113 quilômetros de Key West e é um paraíso visitado por muitos turistas. Mas segundo a mídia local, que denunciou o caso, a região vai permanecer fechada por alguns dias até que seja possível para a polícia avaliar e atender os imigrantes que chegaram na região. Segundo o Serviço Nacional de Parques, a chegada de imigrantes, principalmente vindos de Cuba, se tornou uma rotina na ilha. Além dessas 300 pessoas que chegaram lá, mais de 160 outros imigrantes foram interceptados na região do extremo sul da Flórida neste último final de semana, segundo a Guarda Costeira. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre os dados de um estudo que revelou um aumento assustador de mais de 1000% nos casos de crianças que consumiram acidentalmente produtos com cannabis aqui no país. Agora a gente traz um alerta para os pais. Um novo estudo mostra que o número de crianças que consumiram acidentalmente produtos comestíveis de cannabis nos Estados Unidos saltou mais de 1000% nos últimos anos. Os casos passaram a aumentar à medida que a planta se tornou legal em diversos estados do país. A Carolina Camargo foi atrás dos dados que são assustadores desse estudo e traz as informações agora para a gente. Os dados do relatório do National Poison Data System, que reúne informações dos centros de intoxicação dos Estados Unidos, mostraram que, ao todo, foram mais de 7.000 episódios registrados nos últimos 5 anos no país. Um aumento de 1.375%. Só em 2021, por exemplo, foram reportados cerca de 3.000 casos de crianças abaixo dos 6 anos que ingeriram alimentos feitos com maconha. Em 2017, apenas 207 situações semelhantes foram registradas em todo o território. Segundo especialistas, 2 fatores influenciaram o aumento das exposições. O primeiro seria o maior número de lugares em que a maconha passou a ser legalizada. Atualmente, 37 estados do país consentem o uso da planta para fins médicos e 21 estados aprovaram o uso recreativo para adultos. O segundo motivo seria a vasta oferta de guloseimas feitas com maconha, como balas, pirulitos, bolos, chocolates e doces em geral. O relatório sobre os casos de consumo acidental dos produtos mostra que mais da metade das crianças vítimas dos casos eram bebês com idades entre 2 e 3 anos. Mais de 90% tiveram acesso aos alimentos dentro de casa. Quase um quarto das crianças acabou tendo de ser internada em hospitais e algumas ficaram gravemente doentes. Esses dados são apenas dos casos relatados, ou seja, os números podem ser ainda maiores do que os divulgados nessa pesquisa, publicada pela revista Pediatrics. Segundo especialistas, é preciso que os pais fiquem cada vez mais atentos ao comprar alimentos contendo maconha. Além disso, precisam ser criadas leis para que as embalagens desses produtos não se pareçam com alimentos feitos para crianças, tornando os produtos menos apelativos para os menores de idade.
Agora tem mais um alerta, mas com relação às alergias alimentares. A partir do dia 1º de janeiro, todos os alimentos que contêm gergelim passaram a estar sujeitos a requisitos regulatórios específicos aqui no país. A FDA, que é a agência que regulamenta os alimentos no país, disse que está revisando a possibilidade de colocar as sementes de gergelim na lista de principais alérgenos alimentares, que também inclui leite, ovos, peixe, crustáceos, nozes, amendoim, trigo e soja. Autoridades federais alertam que as alergias a gergelim têm aumentado. Hoje, são mais de 1.600.000 moradores do país com essa alergia. E com muitos alimentos contendo o ingrediente, mas não especificando no rótulo, muitas vidas estão sendo colocadas em risco. Médicos dizem que a alergia ao gergelim afeta pessoas de todas as idades e entre os principais sintomas estão tosse, coceira na garganta, vômito, diarreia, falta de ar e queda na pressão arterial. E seguindo no assunto saúde, a gente sabe que a hidratação adequada ajuda em todas as funções diárias, né? Mas um novo estudo sugere que também pode retardar o envelhecimento e diminuir o risco de doenças crônicas. Olha só. Os Institutos Nacionais de Saúde analisaram dados de 11.000 pessoas com mais de 30 anos e descobriram que o número de sódio sérico no corpo aumenta quando bebemos menos líquidos. O nível normal deve ficar entre 135 e 146 miliequivalentes por litro. E, de acordo com o estudo, aqueles no limite superior da faixa tinham uma chance de 10 a 15% a mais de ser biologicamente mais velho do que a sua idade cronológica, em comparação aos que ficaram na extremidade inferior da medição. Os voluntários que tinham sódio mais elevado também tinham um risco 64% maior de desenvolver doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, AVC, diabetes e demência. A Academia Nacional de Medicina recomenda beber 9 copos de água por dia para as mulheres e 12 copos e meio de água por dia para os homens. Cerca de metade da população global não segue essas diretrizes. Depois do intervalo, a gente traz informações de uma nova tempestade de inverno que coloca novamente milhões de pessoas em risco neste começo do ano. E tem reportagem especial sobre o uso de um site e de aplicativos de namoro para pessoas mais velhas. Olha, uma pesquisa garante que nas próximas 3 décadas, cerca de 70% dos casais do mundo terão se conhecido online. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O tempo extremo volta a dar as caras nesse começo de ano. 15 milhões de pessoas já sofrem os efeitos de uma nova tempestade de inverno nas planícies e meio-oeste do país. Além disso, outros 12 milhões de moradores dos estados do sul estão em alerta para enchentes e tornados nesses próximos dias. Na Dakota do Sul, só dá para saber que aqui é uma estrada por causa das placas. A pista mesmo foi tomada por neve. Em Utah, onde as condições de visibilidade são baixas, um avião de pequeno porte caiu logo após a decolagem, matando uma pessoa e ferindo outras 3. O caso é investigado pela Administração de Aviação dos Estados Unidos. Com uma nova tempestade de neve ganhando força, 15 milhões de pessoas estão sob alerta em Utah e Wisconsin. As autoridades pedem que as pessoas evitem viagens desnecessárias e levem kits de emergência em seus veículos. Já no sul do país, outras 12 milhões de pessoas devem se preparar para inundações históricas. No Texas, o governador Greg Abbott até ativou os recursos de resposta de emergência do estado. No estado vizinho, Arkansas, os tornados já se fazem presentes e destroem casas, comércios e escolas. No Arizona, o problema é a chuva forte, que já provoca elevação de rios. O Reagan subiu mais de 8 pés e parques da região foram interditados. A Califórnia é um dos estados que se recupera de inundações graves dos últimos dias. Pessoas precisaram ser resgatadas e pelo menos um morador morreu. This is the most significant flooding I've seen in this area. Meteorologistas alertam que dezenas de estados vão ver ações extremas do clima nesta semana. Por isso, é preciso estar atento aos alertas dos governos locais.
É isso, todo mundo ficando bem atento. Vamos agora, inclusive, pessoal, para a nossa meteorologia. Vou pedir para o Fábio colocar o nosso mapa aqui no telão para a gente acompanhar. Amanhã, chuva prevista em Boston, Nova York também. Washington, mesma coisa, mínima de 53. Temporal previsto em Orlando e chuva em Miami. Nessas regiões, a máxima não passa de 82. No Texas, tempo encoberto em todas as regiões, mínima de 40 em Dallas. Já em Seattle, em Washington, amanhã a previsão é de tempo encoberto e pancadas de chuva ao longo do dia, máxima de 48. Até a Califórnia tem chuva prevista, viu, gente? Fora do comum. A gente vê aqui São Francisco e Los Angeles com bastante nuvem, bastante chuva nessa região. A mínima fica em torno dos 50, 55 e até no deserto em Las Vegas, lá em Nevada, vai chover com mínima de 49. Bom, e agora a gente faz uma pausa do tempo para falar de amor, o amor na chamada terceira idade. Uma turma que é do tempo que a paquera era olho no olho, na porta de casa e só com a permissão dos pais. Mas o tempo passou e a tecnologia evoluiu e o namoro precisou acompanhar essa modernidade. Nos dias de hoje, a busca virtual é uma das principais ferramentas para se encontrar um amor na vida real. E essa parcela da população não ficou para trás, não. E mostra que a internet pode sim ser uma aliada na busca por um parceiro. Os casais Hélio e Vera, Sônia e Otacílio, José e Débora são a prova de que não há idade nem meios de se encontrar um parceiro. Um era viúvo, o outro separado, um com filhos adultos e outro com netos. O que eles tinham em comum mesmo era estarem solteiros e dispostos a dar uma segunda chance para o amor. E essa volta à pista da paquera foi na internet. Fiquei 4 anos divorciado, daí comecei a procurar alguém e acabei encontrando a Vera. Eu também estava em busca de um amor e foi aí também eu encontrei o Hélio, através do site Coroa Metade. Para eles, o site de relacionamento foi o aliado perfeito para vencer o desafio de encontrar a cara metade. Ou melhor, a coroa metade. Isso porque depois dos 50, as exigências desses solteiros só aumentaram. Eu era viúva, né? Ele também era viúvo, mas eu procurei num site para pessoas já de idade, né? Para ver se tinha mais uma chance, né? Porque para mim a vida tinha acabado, mas não foi assim, né, Otacílio? E essas histórias de amor deram tão certo que acabaram, ou melhor, iniciaram um novo capítulo com um casamento. Olha aí a felicidade do José e da Débora. Desde o nosso primeiro encontro, que a gente começou a conversar, ficamos namorando online por muito tempo, noivamos online e nos casamos em setembro de 2022, exatamente no dia 19. Pelo nome do site, Coroa Metade, já deu para perceber que neste território virtual só acessa a turma dos 40 a mais. O Ayrton é o idealizador da ferramenta. Eu tinha me separado aos 43 anos, mesmo sem ser tímido, eu vivenciei por 2 anos todas as dificuldades que uma pessoa mais velha tem para conhecer outra. Você não está na faculdade, você não tem aqueles grupos enormes, você não tem tempo, você vai de casa para o trabalho, você vai do trabalho para casa, é difícil conhecer alguém. Mas como eu dei sorte de conhecer a minha esposa, eu deixei essa experiência guardada num cantinho do cérebro e num cantinho do coração. Há mais ou menos 11 anos eu fui em uma festa de amigos que não se viam há 30 anos. E nessa festa, encontrando meus antigos amigos, eu percebi que 60% eram solteiros, viúvos e principalmente divorciados. Daí eu voltei para casa pensando, vou criar algo para esse público. Vai ser um site, mas preciso de um nome, Às 3 da manhã em ponto, acordei a minha esposa e disse, já sei, é o Coroa Metade. Em 10 anos de site, o Ayrton Cupido já contabilizou pelo menos 122 casamentos e centenas, talvez milhares de namoros. Hoje, depois de 10 anos, repito, à frente do Coroa Metade, eu digo que, de uma maneira geral, ninguém na vida sabe o que quer. Nem os mais jovens, nem os mais velhos. Mas uma das poucas vantagens de ser mais velho é pelo menos saber o que você não quer. E essa
E essa é uma das qualidades do site, uma das vantagens dos sites. De acordo com pesquisa elaborada por um site do ramo, nas próximas 3 décadas, cerca de 70% dos casais de todo o mundo terão se conhecido por meio de aplicativos. Atualmente, no Brasil, 60% da população está conectada a algum tipo de site de relacionamento. E essa turma mostra que vale a pena dar uma chance à tecnologia quando se está em busca de um novo amor. Deus me deu uma segunda chance. E eu consegui o amor da minha vida, que é a Sônia. Tem que lutar, tem que partir para cima. E principalmente no mundo virtual, né? Porque no mundo real já é complicado, imagina no mundo virtual. Hoje somos o casal mais feliz desse mundo, né, meu amor? Exatamente, somos muito felizes, graças a Deus. Ai, coisa linda, gente. É isso. Viva o amor. O amor não tem idade, o amor não tem lugar. Inclusive, ele sempre acontece quando a gente menos espera, né? E é com essa reportagem lindíssima sobre o amor na terceira idade que a gente encerra o Jornal de hoje. E a gente volta a se encontrar de novo amanhã às 7h30 da noite. Vocês ficam agora com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Boa noite para vocês.